natureza amazônica, a floresta amazônica, com sua exuberância e mistério, é uma fonte inesgotável de inspiração para o artista. Ele retrata a flora e a fauna locais, além de elementos da cultura indígena, criando um universo visual único e fascinante. Cultura cigana. Suas origens ciganas são uma parte fundamental de sua identidade e se manifestam em suas obras através de símbolos, ritos e tradições dessa cultura milenar. A espiritualidade, a nomadismo e a forte ligação com a natureza são elementos que permeiam suas pinturas. Simbolismo e mitologia. Picasso Picão utiliza símbolos e elementos da mitologia para transmitir mensagens mais profundas e complexas. Ele cria um universo simbólico próprio, onde cada elemento visual carrega um significado especial. Vida cotidiana. O artista também retrata cenas do cotidiano, como a vida nas comunidades ribeirinhas, o trabalho nos garimpos e os momentos de lazer. Essas representações revelam um olhar sensível e poético sobre a realidade. Espiritualidade. A espiritualidade é um tema central em sua obra, manifestando-se através de representações de divindades, rituais e experiências místicas. A busca por um sentido mais profundo da vida é uma constante em suas pinturas. A condição humana. Picasso Picão aborda temas como a solidão, a alegria, a dor e a esperança, refletindo a complexidade da experiência humana. A técnica da litofrotagem, desenvolvida pelo artista, desempenha um papel fundamental na criação de suas obras, permitindo-lhe capturar a textura e a energia da natureza de forma única. É importante destacar que esses temas não são estanques e se entrelaçam de forma complexa em suas obras, criando um universo visual rico e cheio de significados. A afirmação de que Picasso Picão gosta de retratar animais mitológicos e animais da floresta amazônica é um ponto interessante para aprofundar a análise de sua obra. Considerando as informações já apresentadas sobre o artista, podemos inferir algumas conexões e possibilidades. Cultura cigana e animismo. A cultura cigana, da qual Picasso Picão faz parte, possui uma forte ligação com a natureza e o mundo animal. O animismo, crença que atribui alma a seres inanimados e fenômenos naturais, pode estar presente em suas representações, misturando elementos da fauna real com criaturas mitológicas. Floresta amazônica como fonte de inspiração. A vivência do artista na Amazônia o coloca em contato direto com uma rica biodiversidade. A representação de animais da floresta pode ser uma forma de homenagear esse ecossistema e de conectar sua arte à sua identidade regional. Sincretismo religioso. A mistura de elementos de diferentes culturas e religiões, comum em muitas sociedades, pode estar presente na obra de Picasso Picão. A representação de animais mitológicos pode ser uma forma de sincretizar crenças indígenas, africanas e europeias. Um animal mítico é uma criatura que existe apenas na imaginação, em lendas, mitos e folclore de diversas culturas. Esses seres podem ter características de animais reais, mas também podem apresentar atributos sobrenaturais, como a capacidade de voar, respirar fogo ou se transformar em outras criaturas. Exemplos de animais míticos. Dragões, seres alados, geralmente grandes e poderosos, associados a elementos como o fogo e a riqueza. Fênix, uma ave mítica que renasce das próprias cinzas, símbolo de imortalidade e renascimento. Unicórnio, um cavalo branco com um único chifre na testa, símbolo de pureza e magia. Grifo, uma criatura com corpo de leão e cabeça de águia, representando força e vigilância. No caso de Picasso Picão, a representação de animais míticos pode ter diversas interpretações. Conexão com a cultura cigana. A cultura cigana possui um rico folclore com diversas criaturas míticas. A representação desses seres pode ser uma forma de conectar o artista com suas raízes e tradições. Símbolos da natureza. Animais míticos podem representar forças da natureza, como o sol, a lua, o vento e a água. Nessa perspectiva, a representação desses seres pode ser uma forma de expressar a relação do artista com o ambiente natural. Expressão de sentimentos e emoções. Os animais míticos podem ser utilizados como símbolos para expressar sentimentos e emoções complexas, como o medo, a esperança, a raiva e o amor. E na obra de Picasso Picão, a relação entre animais míticos e a cultura cigana é profunda e ancestral. A mitologia cigana, embora variável entre os diferentes grupos, está repleta de criaturas fantásticas que desempenham papéis importantes nas crenças, contos e rituais. A presença de animais míticos na arte de Picasso Picão, um artista cigano, pode ser interpretada sob diversas perspectivas. Raízes culturais. A incorporação de animais míticos nas obras de Picasso Picão pode ser vista como uma forma de conectar-se com suas raízes culturais e honrar a rica tradição oral da comunidade cigana.
Esses seres míticos podem representar ancestrais, espíritos protetores ou guias espirituais, símbolos de transformação. Muitas culturas, incluindo a cigana, associam animais a ciclos de transformação, morte e renascimento. Animais míticos, com suas características sobrenaturais, podem simbolizar essas mudanças e transições na vida. Proteção e poder. Em diversas culturas, animais míticos são vistos como guardiões e protetores. Na cultura cigana, eles podem representar forças poderosas que oferecem proteção e orientação aos indivíduos e à comunidade. Conexão com a natureza. A natureza é um elemento central na cultura cigana, e os animais míticos são frequentemente associados a ela. A representação desses seres pode ser uma forma de expressar a profunda conexão do artista com o mundo natural. Possíveis animais míticos na cultura cigana e sua representação na arte de Picasso Picão. Serpentes. Associadas à sabedoria, transformação e cura, as serpentes podem aparecer nas obras de Picasso Picão como símbolos de renovação e renascimento. Aves. Muitas aves, como corvos e águias, são consideradas mensageiros dos deuses e símbolos de poder e liberdade. Elas podem estar presentes nas obras do artista como representações de forças superiores ou da alma humana. Cavalos. Símbolos de liberdade, força e nobreza, os cavalos podem aparecer em suas obras como representações da alma ou como condutores para outros mundos. Criaturas híbridas. A cultura cigana, como muitas outras, possui uma rica tradição de criaturas híbridas, como seres metade humanos e metade animais. Essas criaturas podem simbolizar a dualidade da natureza humana ou a conexão entre o mundo físico e o espiritual. Específica na obra de Picasso Picão, uma tarefa complexa, mas fascinante. A mitologia cigana, como você bem sabe, é bastante diversificada e rica em simbolismos, variando significativamente entre os diferentes grupos romani. Isolar uma mitologia cigana específica para analisar a obra de Picasso Picão é um desafio, pois a tradição oral e a natureza nômade do povo cigano dificultam a preservação e o estudo sistemático de seus mitos. No entanto, podemos traçar algumas linhas gerais de investigação, com base nas informações que temos sobre a obra de Picasso Picão e a cultura cigana em geral. 1. Identificação de elementos mitológicos. Análise iconográfica. Uma análise detalhada das obras de Picasso Picão pode revelar a presença de símbolos, criaturas ou cenas que remetem a mitos ciganos. Comparação com outras representações. Comparar as obras de Picasso Picão com outras representações artísticas da cultura cigana, como tapetes, cerâmicas e gravuras, pode ajudar a identificar elementos comuns e padrões iconográficos. Natureza. A natureza é um elemento central na mitologia cigana, e muitos mitos giram em torno de animais, plantas e fenômenos naturais. Animais. Animais como cavalos, serpentes, corvos e águias possuem significados profundos na cultura cigana, representando força, sabedoria, proteção e transformação. Espíritos e deuses. A crença em espíritos e deuses é comum entre os povos ciganos. Esses seres sobrenaturais podem estar presentes nas obras de Picasso Picão como guias espirituais ou forças da natureza. Viagem e transformação. A vida nômade dos ciganos está intimamente ligada à ideia de jornada e transformação. Essa temática pode ser representada nas obras de Picasso Picão através de símbolos como a estrada, o mar e a metamorfose. 3. Mitos específicos a serem investigados. Mitos de origem. A mitologia cigana possui diversos mitos de origem que explicam a origem do povo cigano e sua relação com o mundo natural. Mitos sobre a criação. Mitos sobre a criação do mundo e dos seres humanos podem estar presentes nas obras de Picasso Picão, revelando sua visão sobre a cosmologia cigana. Mitos sobre heróis e heroínas. A mitologia cigana possui uma rica tradição de heróis e heroínas que encarnam valores como coragem, sabedoria e justiça. Mitos sobre a morte e o além. A crença em uma vida após a morte e a existência de um mundo espiritual são comuns em muitas culturas, incluindo a cigana. Picasso Picão é o nome artístico de Freda Avalon Pical, de etnia cigana, nasceu num acampamento de ciganos Calon que pousaram em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 10 de outubro de 1966, no país Brasil. Sua infância se transformou na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Era um desenhista e pintor muito ativo, e fazia doações de toda sua obra a parentes